Eu até tenho aqui, ó, esse daqui é um telescópio refrator, tá? Então ele tem essa característica, para quem não conhece, tá vendo no seu canal, ele tem sempre um tubo mais longo, e é essa tampa aqui que eu me refiro, ó, é uma tampa de proteção ó, da lente objetiva. Sim. Para quem não conhece, eu mostrei o refrator. O refletor seria esse daqui, né? Normalmente ele tem o tubo mais grosso, né? Ele tem maior abertura focal aqui, né? Então esse é um refletor. Você falou, você mostrou dois tubos pra gente aí, né? Que são dois tubos ópticos, né? Que na verdade é o telescópio em si. Um refrator que trabalha com o sistema de lentes na frente e o refletor que trabalha com o sistema de espelhos, né? Fala pra gente, Alexandre, lá pro pessoal de casa aí, como é que é? O que mais que vai num telescópio de peça, de acessório? Você falou em montagem, explica pra gente, esmiuça isso aí, porque tem muita gente que tá vendo esse programa aqui porque quer comprar um telescópio, porque quer aprender, quer saber o que ele vai ter que procurar. Então, o que mais que tem, além desse tubo óptico que você mostrou, o que mais que vai nos telescópios, que vai influenciar aí, que o cara vai ter que aprender a usar? O que tem nisso aí? O telescópio ele é composto basicamente por três grandes peças, né? Que é o tubo, é a montagem. A montagem é aquela peça que liga o tubo ao tripé, que o tripé seria a terceira parte do telescópio. A montagem, basicamente, nós temos dois modelos de montagem. Nós temos a azimutal e nós temos a equatorial. A montagem azimutal, você facilmente vê aquela que permite um movimento só na vertical e na horizontal, né? Então ela é um garfo, costuma ser assim, um garfo onde o tubo fica preso e ele tem só essas montagens, esses movimentos. A equatorial já é aquela montagem que tem várias engrenagens. Ela é uma montagem um pouco mais elaborada, um pouco mais trabalhosa de você mexer nela, mas ela permite também o movimento de parábola, e ali, por ter as engrenagens, é fácil você no futuro colocar um motor para fazer o acompanhamento da rotação da Terra. Esse é um outro ponto também que eu abro um caos aqui, bem rápido. Com a montagem equatorial, você acopla esse motorzinho, ajusta e ele fica acompanhando a rotação da Terra, tá? Então são basicamente essas duas montagens e depois o tripé. O tripé é o que dá estabilidade maior para o telescópio. Existem tripés de madeira, algumas marcas que usam ainda tripé de madeira. A Celestron ela usa só tripé de alumínio. Nós temos uma linha Power Seeker que é um tripé, um acabamento um pouco mais fino, um pouco menor. E aí a linha Astromaster trabalham com tripés tubulares, coisas mais grossas, né? Por isso, de novo, a gente tem que entender o nível de investimento aí do usuário para sempre direcionar o melhor equipamento para ele dentro do que ele quer. E os telescópios da Celestron, eles sempre acompanham um kit básico já de acessórios, que são normalmente duas oculares, uma de 20 e uma de 10, ou uma de 20 e uma de 4 milímetros, uma Barlow de 3 vezes, e as lentes em alguns modelos, as lentes inversoras, né? Para quem não sabe, também está assistindo o seu canal, um telescópio, quando você usa para fazer observação terrestre, a imagem sempre é de ponta cabeça e invertida. Então você precisa, se quiser olhar a vizinha, por exemplo, você tem que ter uma lente inversora para fazer essa correção da imagem. Alguns equipamentos da Celestron já vêm com essa lente inversora também para você poder usar terrestre. E aí as pessoas falam, Alexandre, mas eu quero turbinar meu telescópio, eu quero colocar mais lente, eu quero ter mais ampliação. Os telescópios da Celestron, os kits de lente e acessórios que acompanham, já são os ideais para aquele conjunto óptico, para aquela formação de telescópio. Você pode turbinar, ter uma magnificação maior? Você pode comprar uma lente, às vezes vai gastar até mais caro na lente do que gastou no telescópio, mas você pode comprar uma lente que vai te dar maior nitidez, vai te dar maior magnificação, dependendo da razão focal do seu telescópio. Então, às vezes não adianta você usar uma lente de 4 milímetros se você não tem uma razão focal de tubo e nem de luz, né? Porque quanto maior a abertura do tubo, mais luz e nitidez você tem no telescópio. Então, você não vai ter luz suficiente, não vai ter tubo suficiente para usar aquela lente. Então, isso tudo a gente vai orientando e a gente vai deixando as pessoas bem cientes dessas questões.
Por isso que, às vezes, se você tem uma condição melhor, se você é uma coisa que você tem certeza que você vai continuar fazendo, a observação e tudo mais, é melhor já investir no equipamento maior, numa coisa mais intermediária, porque às vezes você compra um telescópio muito pequeno, muito básico, e você tem um limite ali de tubo que você não vai conseguir uma magnificação maior do que aquela que você já está tendo. Então, de novo, a gente cai na questão da expectativa versus frustração, né, das pessoas. Entendi. E você começou a responder aqui até a pergunta aqui do D'Angelo, aqui do estúdio, que ele me perguntou isso, se ele podia comprar um telescópio e turbinar. E você já respondeu parcialmente, mas eu queria saber o seguinte, vamos supor, comprei um telescópio aí com uma montagem equatorial. Eu posso adquirir aí, por exemplo, um motor para ele, da própria Celestron, eu posso adquirir um GoTo para ele, que para quem não sabe, o GoTo é como se fosse um computadorzinho, né? Você digita ali o astro que você quer ver, o telescópio estando calibradinho, ele vai buscar para você. O que você me diz disso? Ou é melhor eu vender esse que eu tenho e já comprar um outro que já tem o GoTo? O que você me fala? Eu digo o seguinte, olha, o telescópio, uma referência que a gente tem que ter muito clara é o seguinte, quando você está fazendo uma observação do céu, 1 milímetro, às vezes, que você mexe o tubo, já te dá uma diferença de plano de visão diferente, tá? Então, imagina só, você pode comprar uma montagem GoTo e adaptar no tubo de telescópio que você já tenha. Mas se você não fizer isso de uma maneira muito precisa, muito calibrada, esse 1 milímetro, 2 milímetros que às vezes te dá de diferença, vai te prejudicar exatamente na calibragem do GoTo para você ver o céu. Então o GoTo, como ele funciona? Você coloca lá normalmente 3 estrelas, que ele faz a calibragem do computador nessas 3 estrelas, e depois você seleciona ali o planeta que você quer ver e ele vai e aponta sozinho. Essas 3 estrelas você não vai conseguir calibrar se o tubo não estiver precisamente acoplado a essa montagem. Então a melhor indicação que eu dou é: venda o seu telescópio e compre um outro já com GoTo. Eu acho que é um equipamento tão específico, tão técnico, né? Que você precisa ter uma precisão de montagem nele para poder te dar um retorno de observação. O motorzinho que você falou, sim, você pode acoplar esse motor na montagem equatorial, que é aquela montagem cheia de engrenagens, né? Mas esse motor, o que muita gente se engana, eles acham que ele compra esse motor e esse motor ele tem a mesma função do GoTo. Não, esse motorzinho é só para fazer o acompanhamento da rotação da Terra. Então você focou a Lua, você está observando a Lua, você liga o motor, ele vai acompanhando o movimento da Lua. Esse motor é para isso. O GoTo é uma outra tecnologia de computador, tá? Não sei se eu respondi que o Ângelo aí tava com dúvidas. Não, respondeu sim.